Aleluia. Então a pregação dessa noite vai ser: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de se espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É culto de libertação. O nosso interior, qual o Espírito de Deus assoprou, precisa, já passou pela primeira libertação. Deus já arrancou a gente de lá de fora, desse mundão, né? E trouxe para a casa dele. A primeira libertação Deus já fez, mas continua, ele continua. Enquanto a pessoa está viva, continua o tratamento da libertação profunda, o nosso espírito, qual ele soprou. Porque lá em Apocalipse diz: aquele que está limpo, se limpe mais. E ele mesmo diz, o próprio Deus fala: aquele que está sujo, se suje mais. Então tudo vai depender de quem? Não é de Deus, é da gente. A gente que tem que decidir o que a gente quer diante do Senhor Jesus. Mas ele disse: há tempo para tudo. E qual é o tempo nosso? Qual é o nosso tempo hoje? Qual é o nosso tempo diante de Deus? Qual é o nosso tempo diante da nossa vida espiritual? Qual é o nosso tempo diante da nossa família? Fala aqui também de cura, cura interior, cura no espírito. Mas ele diz aqui: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É esse propósito que a gente tem que passar pela mão do oleiro. A gente tem que passar, mas a gente não quer passar. A gente tem que deixar Jesus cuidar, tratar, sarar. Mas muitas das vezes a gente corre, a gente foge, porque é dolorido. Como eu tinha falado, eu perdi minha irmã para fazer 6 meses. Aí eu sei a minha estrutura. Mas eu pensando comigo, né, eu falei: todas as irmãs estão trabalhando. Eu trabalho como consultora de Jequiti, mas o meu trabalho dá para eu fazer o que eu quiser. É um tempo livre. Aí eu pensei assim mesmo: eu vou deixar Jesus trabalhar. Porque se eu entrar naquele cemitério, eu vou chorar por causa da Eva. Eu vou chorar por causa da minha irmã. Porque cemitério, irmão, é um lugar muito triste. É um lugar que aí acabou e nunca mais a gente vai ver a pessoa. Nunca mais, irmão, a gente vai ver a pessoa que a gente viu, que a gente encontrou, que a gente se alegrou ou se entristeceu. Mas o Espírito Santo falou para mim: o tempo que essa pessoa tiver, seja amigo, seja vizinho, seja parente, seja quem for, seja qualquer pessoa, porque a gente tem que dar valor para as pessoas. Deus morreu, foi por nós, por todos. E é esse valor que a gente tem que reconhecer. Jesus foi na cruz, foi por todos. Mas muitas das vezes, hoje é dia 23 de maio de 2023. Olha só, 23/5 de 2023. Eu pensando comigo mesmo, eu falei: não, eu não tenho estrutura para entrar numa porta de um cemitério para frente. Mas aí automaticamente eu falei: eu preciso deixar Jesus cuidar de mim e me tratar. Porque ele falou comigo: eu vou tratar você, eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Mas quando chegar a hora de eu tirar um dos seus, isso foi lá atrás, hein? Muitos anos atrás, eu vou tirar. E aí ele tirou, foi ano passado. Aí eu pensei assim: não, eu vou enfrentar essa dor, eu vou junto com o pastor, vou falar com a minha mãe junto, se minha mãe puder,
que... Qual é a barreira que você tem que derrubar? Então essa barreira, irmão, eu pedi a Deus, Senhor, não deixa eu ficar chorando muito. Conversei com Deus. Porque se eu chorar, eu sou um tipo de pessoa assim, se eu chorar, eu vou ficar sentado ou deitado. E Jesus não trabalha com ninguém deitado, depende da ocasião, né? Então Deus, Ele quer ação. Deus, Ele quer que a gente trabalhe para Ele. Deus quer que a gente faça alguma coisa. Deus quer que a gente distribui o amor, distribui afeto, distribui carinho, distribui abraço. É isso que Jesus quer. Então o próprio Deus pega o que Ele sabe da pessoa e faz o que Ele quer. Mas na hora que você tiver que chorar, você tem que chorar sim, porque Ele está tratando de você, sarando a ferida. Tem muitas feridas que às vezes não foi tratada, cicatrizada. Mas tem outras que já foi curada totalmente. A cura interior, quando Deus cura, a pessoa pode falar de algo, talvez ela vai chorar, talvez não, mas foi curado. A cura interior é tão bonita. Quando há uma cura interior, a cura física, Jesus pode curar, Ele cura. Mas a cura da alma, irmão, que coisa linda, é Jesus curar a alma que foi ferida por palavra, ou por uma situação que aconteceu com a pessoa. E só Jesus tem esse poder para curar. Por quê? Os médicos que trataram a minha irmã, eu estava no quarto e ele me chamou, vem cá, no corredor. E ele falou, eu estou aqui. Ele chegou e falou assim, eu sou especialista em doença crônica. Eu entendo de tudo. Aí ele foi perguntar a situação da minha irmã. Aí eu falei, o que aconteceu com ela? Eu falei, e ele falou, então, qual é a sua religião? Eu falei, ele falou, você é cristão? Eu falei, sim, sou. Leva para a igreja, porque o problema dela é espiritual. E isso aqui eu não curo. O problema dela é alma. Isso aqui eu não curo, eu só curo o corpo. Ele falou, Deus viu o que ele falou. Depois que minha irmã acordou, eu falei com ela. Aí ele falou isso, falou, irmão. Falou. Porque a alma dela estava ferida. A alma dela precisava da mão poderosa de Jesus. Meu Deus. Então, irmão, há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. E esse tempo, Jesus, Ele tem o tempo dele para levantar a vida espiritual. Aí, como o pastor falou, às vezes a pessoa quer ser levantado rápido, mas é degrau em degrau, irmão. Não adianta passar na frente de Deus. E quando Jesus te botar naquele degrau que você quer, Ele falou aqui, não corre para trás. Enfrenta, você tem que enfrentar, a gente tem que enfrentar. Seja lá qual for a situação. Aconteceu uma situação dentro da igreja, você tem que enfrentar, irmão. É por isso que os pastores estão aqui, para passar fé, passar experiência. E Jesus passa autoridade, passa unção, passa fé. Mas todos aqui são irmãos em Cristo. E sempre a gente tem que fazer, sabe o quê? Se unir. Se unir, porque a união faz a força. Glória a Deus. A união faz a força. E a força nossa está em Deus. Aleluia. Aí, diz aqui a palavra, no segundo. Ele bota para nascer e bota para morrer. E Ele faz a hora que Ele quer. Ele deixa a pessoa viver o tempo que Ele quer. E quem somos nós para falar, porque eu sou eu? Às vezes eu tenho neném recém-nascido que nasce, daqui 3, 4 minutos morre. Vai entender. É porque Deus quer tratar da mãe, do pai ou de alguém dali. Deus quer. E por isso que Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Qual o propósito que Deus tem contigo? Muitas das vezes a pessoa que congrega não sabe o propósito que Deus tem. Mas tem que saber, irmão. A gente tem que perguntar tudo para Deus. Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? Você vê meu filho fazendo o que dentro da casa do Senhor? Na porta, tomando conta? O que o Senhor quer? Aí Deus vai falar. Aleluia! Outra coisa também, dentro do lar, porque Jesus é família. E às vezes, irmão, a mulher está bem, o marido não está. Ou o marido está bem, a mulher não está. Quando os dois estão bem, amém. Mas às vezes não está. Por isso que diz assim no campo, um sobe e o outro fica. Por que Jesus botou isso? Por quê? Ele botou porque Ele sabe. Porque Ele botou, e está escrito.
irmão, sabe o que a gente tem que fazer? Cada pessoa, porque é salvação individual, cada pessoa, a gente tem que olhar para dentro de nós e lembrar da Santa Ceia. A Santa Ceia, o Espírito Santo falou para mim, a Santa Ceia só não vale só um dia, não. Está pensando que a Santa Ceia só vale um dia? Você tomou a Santa Ceia, comeu o pão que é a carne de Jesus, o suco que é significado o uva, né? O sangue. Aí terminou aqui e vai para casa. E acabou? Não, aquela reverência, aquele temor. A Santa Ceia vale por mês todo. O compromisso, irmão, do temor. Tem muita gente que já perdeu o temor. E o temor é o princípio da sabedoria que Deus tem, dá pra gente. A pessoa não pode perder o temor. A pessoa não pode perder os frutos do Espírito Santo. Tem pessoas que têm alguns, tem pessoas que têm tudo, mas se tem tudo, se tem alguns, busca para aquilo que não tem. Mas tem que ter. Porque Jesus ele vai falar assim, ó, você congregou. Quanto tempo você congregou? Quando o próprio Deus começar a julgar, ele vai julgar no início. Ele vai julgar no início. Porque as obras não são salvas pela obra, glória a Deus. Mas o livro da vida tem que constar lá. E tem que estar aceso, não apagado. Depois ele vai falar para o anjo, abre lá o livro das obras. Vamos ver o que eles Deus já sabe. Mas Deus ele vai falar. E o grande telão, existe o grande telão. Eu perguntei a Deus, tem realmente o grande telão? Tem. Porque ainda que as pessoas não saibam, marido não sabe, pastor não sabe, vizinho não sabe, parente não sabe, mas Deus está vendo tudo. Dois espíritos estão vendo. Deus e o diabo. Desses olhos a gente não pode correr. A gente não tem que dar muita confiança para o Satanás não, mas a gente tem que vigiar. A torre da vigilância. O cristão tem que ser bastante vigilante. E nessa vigilância que a gente tem que ter, tudo, eu falo assim, tudo por causa da salvação, Jesus. Tudo por causa da alma minha que está dentro. E ele falou, a tua alma é igualzinha a você. Você está olhando para o espelho? Ela se parece, ela é igualzinha. Ela é igualzinha. Porque a gente tem que fazer consulta a Deus. A gente medita na palavra, como a irmã falou, crê no que está escrito. É verdade, crê no que está escrito. Aí a gente vai para o joelho e pergunta a Deus, ai meu Deus, como é que é minha alma? É igualzinha a você. O que você está vendo no espelho é a tua alma. Agora cuida, por isso que Deus fala, primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E com o entendimento dele que ele dá para a gente amar. Depois ele diz, você tem que se amar. E diz aqui a palavra, quem ama, irmão, mas quem ama vai aborrecer? Talvez já uma vez ou outra, mas sempre não, todo mês não, todo dia não. Por causa da reverência, por causa da conduta, por causa do compromisso que tem com o Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim, não, eu tenho o Espírito Santo. Mas que Espírito Santo é esse? Que fica aborrecendo todo mês. Temos 12 meses e aborrece todo mês. Na raça, na banda comanácia. Aí, e diz que tem. Às vezes o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, tem que buscar de novo. A pessoa às vezes está apagada. E o ministério tem que ter coragem para falar. Tem que ter coragem para falar. Porque se a gente não tiver coragem para falar aquilo que Deus manda falar, Ele vai cobrar. Você viu, eu te falei, você não falou nada, você se calou. E agora? Aí aquelas bênçãos que a gente quer, fica retido. Mas para falar, irmão, a gente vai falar. Tem que falar. Mas saber falar para não ferir mais. Porque a palavra, ela mata. Não é só revólver e faca que mata, não. A palavra também mata. Se não souber lançar a palavra direito para a pessoa. A pessoa, eu cresci assim. Minha mãe soube me educar muito bem. Meu pai sempre trabalhou. Não tinha tempo. Mas a timidez também atrapalhou. Não tinha tempo para sentar comigo para conversar. Mas sempre deu de tudo. Mas o filho ou a filha quer um abraço. O filho ou a filha quer ouvir do pai e da mãe, eu te amo. Quer? Porque se você deixar o seu filho crescer assim, a estrutura que eu tenho hoje, eu devo à minha mãe. Porque ela soube me criar.
Mas se a pessoa, mesmo na timidez, não abraçar, né? Não falar uma palavra querida, mas vai ver como é que é o envolvimento da criação da pessoa. Ninguém pode julgar nada, ninguém pode falar nada, a gente não sabe. Nós temos que entender, irmão. Às vezes a pessoa está dentro de casa passando fome, vê uma bancada assim de comida, né? Bonita. Irmão, a gente tem que saber falar para não lançar essa alma lá fora. O diabo quer tirar as pessoas daqui e quer jogar lá fora. Porque quem está aqui porque Deus falou para estar. Está aqui para ter a libertação, para ter tudo. Deus dá tudo. Deus transforma tudo. Aleluia. E Jesus disse, é dom de Deus ser próspero. Glória a Deus. É dom de Deus, isso não é pecado, não, é dom de Deus. Mas antes desse dom de Deus vir e a pessoa se aperfeiçoar, o que Deus quer? Deus quer que a gente entenda a salvação. E a salvação tem que estar convicta dentro da gente. É isso que Deus quer. Tem muito cristão aí que não tem a certeza da salvação. Não tem, e tem que ter. É fundamental ter. Quando tiver a certeza da salvação, cuide da salvação. Cuide da sua vida espiritual. Cuide dos seus filhos, das suas filhas, da sua família. Cuide dos seus vizinhos, das suas vizinhas. Dá bom dia, dá boa tarde. A pessoa, aconteceu um imprevisto, ele fez isso, fez aquilo. Irmão, perdoa. Perdoa. Sabe por que a gente tem que perdoar? Porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente sai dessa terra, vai para onde? Se não perdoou. Mesmo conhecendo a palavra de Deus. Porque está aqui, Eclesiastes. Essa palavra é para cristão e para quem que não é cristão. É para os dois. O cristão que não é cristão ainda, não meditou na palavra, não procurou saber porque não quer. Sabe por que ele não quer? Ó, rádio tem rádio, tem internet, as pessoas estão evangelizando, tem televisão. E o Senhor Jesus falou, quando a palavra for pregada a quatro cantos desse mundo, e a palavra está sendo pregada, mas muitas das vezes a pessoa não quer aprender, não quer pegar a Bíblia para poder ler e estudar. Vim para a casa do Senhor, fala, eu vou. Aí entrando, saindo, eu vou. Isso tudo Jesus está contando. O relógio está batendo. Daqui a pouco a gente já está para junho, no meado do ano. Então a gente tem que se posicionar. Largar. Não fala, Jesus, a minha vida está assim. Fazer uma reflexão, uma alta reflexão. A minha vida está assim. Eu estou cansada desse assunto. Entra ano e sai ano. O assunto espiritual, às vezes, não resolve. O assunto sentimental. Eu vim para a casa do Senhor, foi para o assunto sentimental. Eu fiz uma alta reflexão da minha vida, com 19 anos. Pega aí que eu vou dar um jeito nisso. Esses crentes estão falando que Deus resolve? Bom, eu creio em Deus. Mesmo sendo cristã na época, eu sei que Deus existe, porque para fazer o universo é só com o poder de Deus mesmo, porque o homem e a mulher não têm esse poder. Deus dá inteligência. Então, a minha vida está um fracasso na vida sentimental, porque as outras áreas eu resolvo muito bem. Eu falando assim, né? Eu resolvo muito bem. Mas a sentimental, esse Deus vai ter que resolver. Vida financeira, irmão, nunca foi problema para mim. Você pode trabalhar nas áreas decentes, né? Tem que ser áreas decentes. Dinheiro honesto. E aí, dependendo do seu desenvolvimento, a pessoa vai gostar do seu trabalho e vai te tirar de um cargo e te botar no outro. Por causa do talento, porque Jesus também é contigo. Vida financeira, a pessoa tem que chamar Jesus para guiar e ajudar, na humildade. Tem que ter educação, para tudo a gente tem que ter educação. Irmão, a gente tem que ter educação para tudo. Educação para falar com o nosso marido, educação para falar com a professora, educação para tudo. Hoje em dia, eu vi que a educação é para tudo, até dentro da igreja. A liderança tem que saber falar com as ovelhas, e as ovelhas têm que saber falar. Porque se não souber falar, vem, sabe o que vem, Ana? Porque a gente ainda não está tratado. Não está tratado. A obra de Deus não terminou. Aí aquilo que incomoda a gente, querendo ou não tem incômodo. Querendo ou não tem incômodo, não foi tratado.
E Jesus está trabalhando. E se a gente não ficar no espírito, como Paulo fala, gritou comigo, não me tratou mal, de repente a pessoa sai da igreja por causa disso. Mas não pode. Nós só podemos fazer alguma coisa se Deus falar. Deus falou? Não, então tu não faz nada. Deus mandou, então tu não faz nada. Eu aprendi isso porque tem a consequência. E grande é essa consequência. Glória a Deus, aleluia. Pastor, no meu início, junto com Jesus, eu não sabia da consequência. Mas aí eu me arrependi e falei com Deus, eu não conheço essa Bíblia não. Porque eu ia na igreja, né? Só café. E café. Café você faz tudo. Mas Jesus quer também que você conheça a Bíblia. E eu comecei a ler a palavra do Senhor, estudar a palavra mesmo, pedir orientação a Deus em 2007. E tenho 23 anos de congregação. Para você ter uma ideia. Mas pedir perdão a Deus no meu pecado. Porque a gente tem que se fortalecer. A gente tem que ter um compromisso com Deus. Um compromisso no altar. A gente tem que ter garra, empenho e muita coisa. De 2007 para cá, eu fui uma outra pessoa, porque ele falou. O Espírito Santo falou. Como você não sabia, quase morri nessa situação, quase morri. Se eu morresse, irmão, estaria no inferno mesmo, estando congregando, estaria. Mas Jesus, como ele tem algo com a pessoa, fica tranquilo, não morre não. Porque ele liberta, ele transforma, ele faz tudo até a pessoa chegar naquilo que quer que ele chegue. Então, irmão, essa é a palavra 9:05 da noite. Há tempo para tudo. E esse tempo você e eu tem que esperar e chegar. Vai chegar. Vai chegar a tua vez de Jesus tratar, de Jesus te modelar, de Jesus te lapidar, de Jesus te transformar, de Jesus botar aquela fé, aquela força, aquele empenho, aquela garra. Precisamos disso. Quem tem, amém. Mas tem que ter mais. Porque o que está para vir aí são coisas pesadas, porque a palavra de Deus se cumpre. E tudo que está aqui vai se cumprir. E nós temos que dobrar o joelho, orar intensamente, como Paulo diz. Ora cessadamente. Jejua. Fique conforme Jesus passou na terra. Ele passou nas vigílias. Ele fez vigília, foi para o monte. Fez vigília. Então ele fala, imitar e faz a mim. Nós temos que imitar. Imitar Jesus nesse comportamento que ele passou aqui na terra. E, irmão, ter misericórdia no nosso coração. Andar com a bondade, andar com a misericórdia. E perdoar. Mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Perdoa, irmão, por causa da sua salvação. Por causa da sua intimidade. A salvação vale mais do que tudo. Mais do que um carro, uma casa, um dinheiro imenso na conta bancária. Tem que dar valor. O sangue derramado de Jesus foi um sangue, é um sangue valoroso que o Satanás, ele reconhece esse sangue. Se nós faz alguma coisa, é por nome dele, por causa do sangue dele, tudo é ele. Como foi falado, eu sou quem? Deus fala, eu sou quem? Deus sabe quem é ele. E será que os crentes sabem quem é Deus? Ou se esqueceu quem é esse? Ou não sabe quem é esse? Não importa a luta que tu tá, irmão. Importa que tu vai vencer. Se ele falou que tu vai vencer, vai vencer. Se ele falou que vai te curar, ele vai te curar. Não chegou o tempo não, irmão? Não interessa, não fica olhando para o tempo não. Foca na sua oração e foca no poderoso. A melhor estrutura que a pessoa pode ter é no espírito e na alma. É no espírito e na... Porque, irmão, se o espírito for forte e a alma for fortalecida, tu ganha muito com Deus e na terra também. Ele disse aqui em Apocalipse: quem não vê, verá lá na glória. Ele diz também: quem não anda, vai andar lá na glória. Quem não escuta, ouvirá lá na glória. Quem é gago, vai falar lá na glória. Mas se não foi curado aqui, vai ser lá. O importante que vai ser
Ele não vai deixar a pessoa na mão. Então a gente tem que ter calma. Aleluia. Precisamos de calma. Precisamos falar assim: Deus, o Senhor tem que cuidar mais de mim e me limpar mais. Porque Ele disse: quem está limpo, se limpe mais. Glória a Deus. Ele está limpando. Tu está vivo, Ele está limpando. E vai limpar até chegar o último dia da tua vida. Tá bom, irmão? Que o Espírito Santo possa falar melhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia.